com muita alegria que nos sentamos e buscamos novas informações, novas energias que favoreçam a nossa reflexão. O meu nome é Carlos e ficamos todos muito felizes com a presença de quem vem em busca de informação, daqueles que se dispõem a vir para o templo buscar energias e novas informações, mas a gente sabe que nem sempre dá para estar aqui todos os sábados. Então a gente informa onde as nossas palestras estão disponíveis. No YouTube, canal Luz Universal, no Instagram, Templo Luz Universal, e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial. Lá as nossas palestras estão disponíveis para que a gente possa ouvi-las. Quem quiser ouvir de novo ou ouvir pela primeira vez, elas estão disponíveis lá, para que a gente possa assisti-las. O nosso tema de hoje. A gente sempre vai buscando variar de acordo com a necessidade, para que assim a gente construa uma base de informação espírita. O nosso tema de hoje é sintonia espiritual. O que será que significa sintonia espiritual? Será que é apenas estar ligado aos mentores, ligado a energias positivas? Como nós conseguimos a sintonia espiritual? Qual a finalidade da sintonia espiritual? Então são essas nossas análises do dia de hoje. O que é sintonia espiritual? É a nossa ligação a alguma faixa vibratória, seja positiva ou negativa. Então estaremos ligados a uma energia, espíritos positivos ou negativos. Mas quando nós estamos ligados a energias ou espíritos? Sempre. Nós somos como um rádio, sempre ligado. Sempre estamos captando e emitindo algo. Tudo que nós pensamos é emitido. Tudo que nós pensamos busca aquilo que tem ligação com o que nós pensamos, falamos e agimos. Então estamos sempre emitindo e buscando ondas, vibração, sintonia. E isso vai dizer se nós estamos ligados ao positivo ou ao negativo. Nós sabemos que a Terra é um planeta negativo ainda, de prova e expiações, em fase de transformação. Então o normal aqui é que todos, ou a grande maioria, estejam no negativo. Então o que paira, o normal, é todos estarem ligados ao materialismo, a festas, roupas, alimentação, poder, orgulho, dinheiro. Um planeta tipicamente em estágio de evolução inicial. Por quê? Porque nós estamos muito ligados a isso. Aqueles que desejam ir além, mudar alguma coisa, sair dessa sintonia comum no negativo, tem que se esforçar. Tem que correr contra a multidão. Porque o que nós aprendemos na escola, nos livros, é que o melhor é quem ganha mais dinheiro, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor roupa, quem está mais bonito. Isso é o que a gente aprende. É o que a gente vê. Mas muitas vezes a gente não vê aquela mãe de família que com dificuldade criou seu filho ser valorizada. Aquele pai de família que abre mão de tudo para criar os seus filhos. Aquele trabalhador que, não obstante ganhar pouco, faz o seu trabalho muito bem feito, até com horas de trabalho excedente, simplesmente porque gosta de um trabalho bem feito. Ou aquele patrão que deixa de lucrar para que os empregados ganhem bem. Sabe que aquele empregado não age tão bem, mas pensa na família dele. Então poucos de nós conseguimos ir além do que a vibração da Terra nos oferece. Estamos então quase que obrigatoriamente ligados ao negativo, sintonizado com esse tipo de situação, de sentimento, de busca. Quando lemos um livro, buscamos uma informação e conhecemos a verdade espiritual, a gente descobre que a vida espiritual é diferente da vida material. E que para isso a gente precisa mudar a nossa forma de agir e de pensar. Que a vida não é o dinheiro, não é o nome, mas assim uma evolução espiritual constante. Que exige de nós o desenvolvimento de certas características para que a gente evolua. E muitas delas vão contra o que a gente é hoje. Que é a humildade, praticar a caridade, a serenidade, a compaixão,
a benevolência. Tudo isso é muito difícil para nós. Porque como espíritos inferiores, o instinto ainda fala muito forte em nós. Basta olhar quando alguém dá um tapa na gente. A primeira coisa que a gente faz é querer devolver o tapa. É o nosso instinto que faz isso. Querer que a gente revide. Alguém te trata mal, você quer tratar mal de volta. Isso demonstra o nosso lado negativo muito aflorado ainda. Então, para que a gente possa seguir em frente, a gente precisa querer sair do ciclo da Terra, que ainda é muito negativo. Não obstante as várias religiões, os vários livros, as várias obras, infelizmente nós ainda estamos muito ligados a esse tipo de sentimento. E isso faz com que a nossa sintonia, ela esteja em grande parte do tempo no negativo. Como rádio que nós somos, sempre ligados, nós podemos escolher sintonizar no positivo ou sintonizar no negativo. É uma escolha de cada um de nós. Como que a gente faz para saber se estamos sintonizados no positivo ou no negativo? Pela característica que a gente tem naquele momento. Se estamos tranquilos, serenos, educados, conseguimos desenvolver as nossas atividades normalmente, o nosso corpo, a nossa mente está bem, estamos sintonizados no positivo. Agora, se começamos a ver problema em todo local, a sentir inveja do colega de trabalho, a imaginar que falam mal da gente, o nosso corpo está constantemente cansado, estamos ansiosos, a nossa vaidade fala mais alto, apenas pensamos o tempo inteiro em bens materiais, em alegrias materiais, estamos sintonizados no negativo. Como eu já disse, é um direito de cada um de nós escolher em que quer sintonizar. Temos o nosso livre-arbítrio, mas temos que arcar com as consequências desse livre-arbítrio. A evolução espiritual exige de nós todos esses sentimentos que a gente viu positivos. E isso exige de nós uma vontade muito forte em estar sintonizado com o positivo. O que nem sempre é fácil. O que precisamos fazer para estar sintonizado no positivo? Mudar a nossa forma de viver. Todos nós temos o lado bom, as nossas qualidades que nós desenvolvemos ao longo de várias encarnações e as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos, que nós também trazemos de várias encarnações. O objetivo das nossas encarnações é fortalecer os nossos pontos fracos e desenvolver ainda mais os nossos pontos fortes. Para que a gente se mantenha sintonizado no positivo, devemos nos apegar nos nossos pontos fortes, utilizá-los constantemente e vigiar os nossos pontos fracos. Porque é justamente os nossos pontos fracos que nos sintonizam com o negativo. Sou uma pessoa sem paciência, você vai levando. Aí chega uma hora que alguém fala algo que você não gostou. A chance da gente sintonizar com o negativo é muito forte. Da mesma forma, o intolerante, da mesma forma, o egoísta, o preguiçoso, o ciumento. Então, todas as nossas dificuldades é que nos vão sintonizar no negativo. E é tudo muito rápido. A gente sabe que é assim. A gente está bem. Uma palavra, um jeito que a pessoa te olha, a gente já fica mal. Fala assim, nossa, uma freada, uma buzinada, uma coisa que alguém nos diz, a gente já começa. Mas será que a gente estava tão bem que basta uma palavra, uma buzina, uma freada, para que a gente mude tão rapidamente? Isso mostra como nós somos frágeis na sintonia espiritual. Nós vamos do muito bem ao muito ruim muito fácil. Mentores de luz não são assim. E assim nós vemos o exemplo deles encarnados. Eles ouvem, compreendem, entendem o que se passa e mantêm a sua fé, a sua sintonia sempre firme, porque sabem que não podem vacilar. Nós não.
Como eu disse, são os nossos pontos fracos que nos vão tirar daquela sintonia positiva, daquele trabalho bem produtivo, para que a gente entre na preguiça, no cansaço, no desânimo. Comece a achar que o mundo não vai dar certo, que não somos tão bonitos, tão inteligentes, que não vamos dar bem na vida, que vai dar tudo errado, e assim a gente vai fraquejando. Mas como eu disse, depende de nós. As energias estão aí, positivas e negativas em todos os locais, a todo instante à disposição de cada um de nós. É a nossa mente que vai dizer o que nós queremos. A nossa mente é que vai dizer. De acordo como nós vivemos, nós nos sintonizamos. Aquele que ouve algo que não gosta e procura manter em silêncio. Aquele que faz o seu trabalho bem feito. Aquele que está sempre procurando algo além que ele pode ajudar. Tem sempre uma palavra de conforto, que busca um trabalho espiritual, que busca uma leitura edificante. Esse está sim dominando as suas dificuldades e se mantendo na vibração positiva. O melhor remédio para que a gente possa nos manter no positivo é a oração. Mas não é o único. É o melhor de todos, mas não é o único. O trabalho espiritual é um deles. A leitura de uma obra espiritual, uma palestra, uma música, uma conversa, a meditação, o silêncio da meditação, tudo isso nos mantém ligados ao positivo. E quanto mais tempo nós conseguimos ficar no positivo, isso demonstra que estamos evoluindo. Porque estamos menos suscetíveis a cairmos, a nos sintonizarmos com o negativo. Só temos duas possibilidades: ou estamos no positivo ou não. Não dá para ser neutro. E isso é muito importante na nossa vigilância. Eu vou fazer isso que eu sei que é errado, mas não vai dar problema não. Vai. Quando a gente pensa, faz ou age da forma que a gente já sabe que não deveria, estamos sim nos sintonizando no negativo. E vejam, voluntariamente. E isso não é tão fácil quanto a gente imagina, não mudamos rapidamente de sintonia. Uma vez que nós ficamos contaminados com aquela energia, é difícil de retirá-la. É preciso começar todo o exercício de novo. Oração, trabalho, leitura, a busca da elevação da nossa mente. Então esses são os instrumentos que nós temos para buscar a nossa sintonia no positivo. Sempre estamos ligados. A nossa mente ela nunca para. Tanto quando estamos acordados, quando o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito não para. A nossa mente ela nunca para. Sempre estamos conectados a algum tipo de energia. Isso é muito importante, porque a nossa vigilância ela tem que ser constante. Não podemos perdê-la de vista. É por isso que o Mestre Jesus afirmou para nós: onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, onde tiver as nossas preocupações, a nossa atenção, aí estará a nossa vibração. E fica a pergunta: será que nos preocupamos com os valores do espírito? Será que estamos dando atenção ao que precisamos para evoluir espiritualmente ou não? A gente já viu que é muito difícil buscar a evolução espiritual na Terra. É andar contra a multidão. Porque o comum da Terra é estarmos no negativo. Procurar vestir bem, comer bem, ter uma casa boa, passear, se divertir, sem preocupar com o lado espiritual. Então é difícil buscar algo diferente. Inúmeros recursos nós temos, mas a escolha é sempre nossa. Sempre cabe a nós buscar em qual sintonia nós estaremos. Vou dar um exemplo para todos nós. No livro Libertação, de André Luiz, ele conta a história de Dona Isaura,
Médium de incorporação, ela tinha um pequeno grupo que se reunia em casa. Lembrando que esses livros de André Luiz são geralmente da década de 1950. Então não tínhamos tantos locais, centros espíritas prontos para que as pessoas pudessem se reunir. Era muito comum naquela época reuniões de grupos constantes em casas. E eles se reuniam. E ela era médium de incorporação. E eles foram levando um espírito que precisava passar naquela reunião. E ela incorporou o espírito, ele despertou, teve todo o trabalho, tudo correu como deveria. No final dos trabalhos, eles contam que ela estava radiante de luz, muito iluminada, a mente iluminada, muito brilhante, o que demonstrava que ela saiu do trabalho plenamente limpa, equilibrada e sintonizada com a espiritualidade. Ela e o marido, que também participa da reunião, foram dormir. Quando dormiram, o marido imediatamente saiu do corpo e se dirigiu com outros espíritos amigos para atividades de estudo durante a noite. Só que Dona Isaura, ela tinha um problema. Não obstante uma médium muito esforçada, que tinha reunião em casa, que lia as obras básicas, que praticava a sua mediunidade, ela tinha muitos ciúmes do marido. Ela tinha essa, como eu já disse, cada um de nós tem a sua dificuldade, e é a dificuldade é que nos faz sintonizar com o negativo. A dificuldade da Dona Isaura era os ciúmes do marido, que, como a gente percebe pelo livro, um espírito muito equilibrado, porque poucos de nós têm condição de, durante o sono, sair com mentores para participar de estudos, e ele foi. Logo que ela saiu do corpo, o mentor dela chama Sidônio, e André Luiz tentaram conversar com ela. Ela não ouviu o que eles tentavam conversar com ela. Quando ele tentou projetar a energia, dar energia positiva para ela imediatamente saiu correndo. O espírito saiu correndo, porque o espírito dela estava opaco, sem luz nenhuma. Então, do tempo da reunião ao tempo que ela dormiu, ela perdeu toda a luz que foi dada para ela, toda a energia positiva que foi dada durante a reunião. Então aqui a gente já tem um ponto importante para analisar. Não obstante os mentores queiram nos ajudar, tem valores que são só nossos. Nós não podemos ter uma luz de energia positiva emprestada. A luz é nossa. Os mentores nos lipam, nos auxiliam, mas se a gente não conseguir manter a luz, vamos voltar a ser o que a gente era antes. E foi o caso dela nesse momento. Perdeu toda a luz, toda a energia positiva que foi dada na reunião. E voltou ao seu estado de espírito sem brilho nenhum. No que o mentor tentou então doar energia, ela saiu correndo. No que ela saiu correndo, Sidônio falou para André Luiz: eu poderia ter segurado ela, não deixado que ela saísse, mas não o fiz, porque ela perderia a oportunidade do aprendizado. Nós não fazemos isso. O erro é uma forma de aprendizado. Então nós vamos deixar ela livre para que ela aprenda as suas lições. E eles foram atrás dela. Ela saiu correndo na rua. Para onde ela foi? Para onde a sintonia a levou. Para onde a sua mente estava ligada pelo ciúme a levou. E ela foi para uma casa abandonada. Uma casa do ponto de vista físico. Uma casa abandonada. Lá estavam 2 espíritos que a esperavam. E André Luiz e Sidônio foram juntos e ficaram assistindo o que ela conversava com eles. Eles não perceberam que os 2 estavam assistindo. E eles começaram a dizer para ela que mediunidade, que aquela reunião mediúnica era tudo mentira, que não existia mediunidade, que ela estava sendo enganada, que ela estava sendo explorada, que tudo o que diziam para ela não existia. Diziam para ela que o marido traía ela sim, e ela não sabia. E que ela era enganada, que ela era coitada, mas que eles entendiam a situação dela e iam ajudá-la. E começaram a colocar coisas na cabeça dela. E o livro deixa muito claro que foi de uma forma muito polida, digamos assim, uma forma muito educada, a forma como eles foram envolvendo ela nessas informações. E André Luiz perguntou para Sidônio: mas nós não vamos interferir? Vamos deixar que eles façam isso com ela? E ele respondeu: mas não foi isso que nós fizemos agora, na reunião? Demos energias positivas para ela, para que ela se mantivesse protegida, mas ela não teve condições de manter as energias que foram doadas. E aqui a gente volta àquele ponto. Sintonia espiritual depende de nós.
uma médium séria, com uma família estável, com uma reunião em casa, com uma leitura evangélica em casa, fez o seu trabalho da melhor forma possível, mas não conseguiu manter a sintonia no positivo após o trabalho, em decorrência do seu ponto fraco. Qual era? O ciúme. Por causa da sua própria mente, imediatamente, digamos assim, 1 hora e meia, 2 horas depois, ela se sintonizou com o negativo. E foi aceitar sugestões que aqueles espíritos ofereciam para ela naquele instante. E o mentor respeita a vontade de errar. Foi o que ele disse para André Luiz. E ele disse ainda, nós não podemos ofendê-la com a verdade. Ela está iniciando uma caminhada espiritual. Nós não podemos chamá-la e ofendê-la. Então temos que deixar e tratar da forma como nós podemos fazer. Percebendo que ela estava muito envolvida naquela situação, a única solução que eles encontraram foi ir atrás do marido no curso e pedir que ele voltasse para o corpo para acordá-la. E foi o que eles fizeram. Se dirigiram ao curso, o marido voltou para o corpo e acordou. Quando ele acordou, ela voltou com aquelas ideias fortes na mente dela, dizendo que mediunidade não existe, que ia acabar com o trabalho na casa dela, que era tudo enganação. Aí o livro disse que ele ia ficar horas durante a noite para convencê-la a manter o trabalho e tirar aquelas ideias da mente dela. Mas por que eu trouxe esse exemplo de Dona Isaura? Para que a gente veja como é uma sintonia espiritual. Às vezes a gente, falando pela teoria, não percebe a sutileza de como as coisas são. Como é fácil, pelas nossas fraquezas, que a gente seja enganado. Então que a gente fique muito atento a isso. Não obstante a gente leia, a gente busque o trabalho espiritual, a gente busque a oração, a gente busque o esclarecimento, boas companhias. O que define quem nós somos é o que está na nossa mente, tanto pensamentos quanto sentimentos. Não dá para participar de um trabalho espiritual, por melhor que ele seja, e querer ser uma pessoa de sentimentos inferiores lá fora, ou desejar o mal para as pessoas lá fora, ou ignorar o sofrimento das pessoas lá fora. Ah, mas eu estou no templo, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, isso já basta. Não, não basta. O exemplo é muito claro. Trabalhar, usar o nosso trabalho como um instrumento de melhora espiritual. Buscar o livro, a palestra, a conversa como instrumentos de melhora espiritual. O livro não é só uma história que a gente lê. É a energia do livro que fica em nós. A lição daquilo que está sendo dito tem que ficar em nós. A gente pode ler o livro, mas também pode sentir o que está no livro. Buscar uma nova forma de assimilar aquela energia, para que a gente não seja enganado por nós mesmos. Sabe quando a gente sabe que aquilo está errado, mas no fundo queria que não fosse assim? É esse sentimento que nos engana. A gente sabe que tinha que fazer o nosso trabalho bem feito, mas na primeira oportunidade de fazer mal feito, a gente faz. A gente sabe que tem que trabalhar num determinado horário, mas na primeira chance não trabalha. A gente sabe que tem que vir para os trabalhos, para as atividades espirituais, mas passar uma pessoa na porta, arruma desculpa para não vir para as atividades espirituais. Está buscando um jeito de errar. Aí eu quero ser honesto a partir de hoje, mas na primeira oportunidade que tem, a gente volta a passar a perna em alguém. Esses são os nossos pontos fracos. Aquilo que a gente desejaria não saber para continuar errando. Ah, se eu não soubesse isso. Ah, se eu tivesse aproveitado aquilo negativo mais um pouco. Esses são os nossos pontos fracos. É nisso que nós vamos vacilar. É nesse ponto que nós vamos ser enganados. E como a gente percebe no exemplo de Dona Isaura, a nossa sintonia, ela muda muito rapidamente. O que nos mantém fortes é o nosso sentimento. Tem um livro chamado Sentimento, a Força do Espírito. Porque é isso que nos mantém forte. A sua humildade, a sua serenidade,
o seu equilíbrio. Quando a gente conversa com uma pessoa equilibrada, serena, a gente percebe na hora quem é aquela pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa de fato humilde, uma pessoa sincera, a gente percebe que aquela pessoa é assim, porque a energia dela é diferente. Aquela pessoa contagia. Onde ela passa, as pessoas seguem aquela pessoa. O que é muito raro para nós aqui atualmente. Pessoa sincera, porque todos nós temos nossos pontos fracos. Então, o normal nosso atualmente é que a gente oscile. A gente está um dia melhor, um dia pior, um dia mais tranquilo, um dia com as nossas dificuldades à flor da pele, e assim a gente tem que buscar nos fortalecer. Está com dificuldade? Faz oração. Está com dificuldade? Procura um livro para ler. Está com dificuldade? Vem para o trabalho, para a atividade espiritual. Está com dificuldade? Vai para a prática da caridade. E assim nós vamos nos fortalecendo. Quando a gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo, você percebe que ao seu lado tem uma pessoa numa situação muito mais difícil que a sua. E assim a gente vê como Deus é grandioso. Porque o nosso problema não é tão grande. E dá para resolver. Tudo dá para resolver. Apesar de inicialmente a gente achar que não dá para resolver. Então não é fácil estar bem. Não é fácil manter o equilíbrio constantemente. Porque isso é da nossa natureza. Temos muitas características inferiores ainda em nós. E esse é de fato o objetivo da encarnação. Vencer esses pontos negativos. Quais são eles? Quais são os nossos pontos negativos? É muito difícil conhecê-los. Mas apesar da dificuldade, é de grande importância que a gente conheça esses pontos negativos. Como vamos trabalhar se não conhecemos o objeto do nosso trabalho? Como vamos evoluir se não sabemos o que nós temos que evoluir? Não dá para ter um plano, um planejamento, se não sabemos o que nós temos que melhorar. Eu estou bem. Nenhum de nós não tem nada que não possa melhorar. E esse é o objetivo da nossa encarnação. Então a primeira coisa que precisamos ter em mente é o autoconhecimento. Porque tendo real noção de quem nós somos, nós podemos evitar os riscos. Eu vou naquele lugar que eu sei que eu não deveria, mas eu vou me manter firme. Será que vai se manter firme? É um exemplo que eu já falei 1 milhão de vezes, mas eu retorno porque eu acho fantástico. Chico Xavier, a gente viu o filme e tem o livro da vida dele. Quando ele estava lá com os 18 anos, muito jovem, o pai dele se preocupava porque ele não tinha muito interesse nas mulheres. E o levou em uma casa especializada nessas atividades. Enquanto ele conversava na entrada com o pai dele, com a mulher, que ele olhou para o lado, Chico Xavier estava ajoelhado com todas as outras mulheres em prece. Chico Xavier está preparado para entrar em qualquer lugar. Será que nós estamos preparados para entrar em qualquer lugar? Para ter qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de atividade? Temos discernimento, esclarecimento para isso? É pouco provável que tenhamos discernimento. Espíritos evoluídos, eles influenciam positivamente onde eles estão. Nós não. A gente sai naquela certeza, lê um livro, saiu do trabalho firme. Primeira pessoa que chega para a gente, você tem certeza? A gente já começa a ter dúvida. Fala, será? Será que é isso mesmo? Será que é aquilo que eu entendi direito o que me falaram? Isso mostra como nós ainda somos frágeis. E como espíritos frágeis, tendo conhecimento que nós somos frágeis, temos que evitar atividades, pensamentos e locais que vão explorar a nossa fragilidade, para que a gente não caia e não tropece. O nome disso é vigilância. Mas para que a gente possa vigiar, a gente tem que saber o que é vigiar. O que é que eu tenho que prestar atenção? Tem coisas que a gente nunca vai errar. Valores que nós temos firmes.
Com esses valores a gente não precisa preocupar, porque nós temos eles firmes em nós. Mas tem outros que na primeira oportunidade a gente vai. É com esses que a gente tem que estar sempre atentos. O que é o autoconhecimento? Segundo o espírito chamado Hamed, autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos ser aquilo que somos em essência. De novo, autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos ser aquilo que somos em essência. Olha que fantástico. O bem está na nossa essência, só precisamos colocar para fora. Não existe coincidência, mas de uma forma muito surpreendente, hoje nós iniciamos um novo trabalho aqui que tem essa finalidade, de colocar para fora a nossa essência, através das energias. Então, a nova atividade no templo que permite que, manipulando as energias em nós, a gente comece a aflorar o que há de melhor em nós. Então, vamos participando das nossas atividades e vamos conhecendo e buscando o que tem de bom em nós. O autoconhecimento, para que a gente não caia, para que a gente não haja como Dona Isaura, para que a gente não desperdice o nosso trabalho, o nosso tempo e seja atraído pelas nossas fraquezas, pelos nossos pontos fracos. E assim nós vamos nos tornando fortes, conhecedores das nossas dificuldades. A gente não precisa ter vergonha dos nossos pontos fracos. Tenhamos certeza de que os nossos mentores, de que os espíritos de luz já conhecem todos eles. Por menor que seja, por mais vergonha que a gente tenha daquela dificuldade que a gente até tenta fingir que não sabe, eles já sabem. Então isso faz com que a gente tenha coragem para enfrentá-los de uma forma mais consciente. Porque se os mentores conhecem e mesmo assim nos dão apoio, por que a gente vai ter vergonha? Quando a gente pega uma criança pequena de 2, 3 anos e ela faz algo que ela não fazia e faz aquela cara de que ela sabe que não devia fazer e fez, é assim que nós somos para os mentores. E eles vão nos orientando, porque sabe que a ignorância ainda está em nós. Mas o tempo da responsabilidade vai chegando e precisamos estar firmes nas nossas responsabilidades. Então, mudando a nossa forma de vida, com essa forma de vida, a nossa atenção ela se volta para o autoconhecimento e para a vigilância das nossas qualidades e das nossas fraquezas. E assim, esse vai ser o nosso tesouro. Por que é o nosso tesouro? Porque nós vamos pensar nisso, vivenciar a evolução espiritual, nos preocupar, buscar esclarecimento, buscar a força para o nosso espírito. Quando a nossa atenção se volta para essa atividade, aí isso é o nosso tesouro. E aí estará o nosso coração. E como fala a passagem, esse é um tesouro que nem a traça e nem a ferrugem podem corroer. E assim nós vamos evoluir. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. E assim nós vamos evoluindo e compreendendo quem nós de fato somos. Não vamos evoluir sem saber quem nós somos. Não podemos ajudar, seguir em frente, se não temos nem a mínima noção de quem nós somos. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Como que nós vamos ajudar alguém se nós não sabemos quem nós somos? Se nós não conseguimos nos ajudar? O primeiro problema que tem, a gente está doente. O primeiro problema que tem, a gente está na dúvida. A gente está com raiva. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para todos nós, para que a gente siga em frente. E assim o nosso tesouro
vai se ampliando cada vez mais. E assim nós vamos ficando cada vez mais tempo sintonizado no positivo. E isso é evolução. Isso é força para o espírito. Isso é grandiosidade espiritual. E é isso que a gente precisa. Felicidade espiritual.